É um interessante aspecto esse da guerra, né? Que a guerra, ela não só influenciou o cinema, mas como a nossa vida por completo, né? Com novas tecnologias que se pesquisam para armas de guerra e que com o passar do tempo acabam chegando pra gente, assim, em forma de diversos produtos. E no cinema, um aspecto interessante é que a guerra é uma coisa traumática, né? Um evento dramático, assim, para as pessoas que vivem ela, né? Os refugiados, os países que vivenciam a guerra e os soldados que vão lá lutar, né? Então a gente tem, assim, duas grandes guerras, né? Que se refletem bastante no cinema, que é a Segunda Guerra Mundial e depois a Guerra do Vietnã, né? Falando da indústria de Hollywood, então eles vão explorar bem essas duas guerras, que acho que foram as que mais marcaram os Estados Unidos. Isso, assim, a partir da própria Segunda Guerra até a década de 90, se vê muitos filmes, né, que exploram essas duas guerras. Mesmo com o passar do tempo, volta e meia eles lançam um filme novo sobre a Segunda Guerra, sobre o Vietnã, buscando um aspecto novo, uma crítica nova, né? Ou até mesmo efeitos novos, assim, para retratar cenas de batalhas, né? E uma coisa que hoje em dia está mudando, né? Porque por dois aspectos, pela própria guerra e pela mudança nas maneiras dos cineastas, da indústria ver o cinema, essa coisa de batalha, de destruição, que foi o efeito que teve após aquele evento de 11 de setembro de 2001, né? Quando os Estados Unidos venceu a guerra no seu país de uma maneira trágica, né? Sentiram em casa, né? Eles sentiram na pele o que acontecia só longe dos Estados Unidos. Então, mudou bastante. Então, como que você percebe isso no cinema? Hoje em dia você não tem muito filme de guerra novo, assim. Por quê? Em primeiro lugar, porque as guerras atuais são guerras totalmente tecnológicas, é só batalha de avião, uso de satélite, tal da guerra nas estrelas, né? Então, não tem mais aquela batalha, aquele drama do soldado, coisas que a gente os Estados Unidos não vivencia isso. O drama fica só para os países que estão sendo atacados, os Estados Unidos, que estão em outras guerras, que é uma coisa que não influencia muito a própria nação americana, então não gera muitos temas para você fazer um filme dramático, explorar isso, entendeu? Os estudos acabam não investindo tanto. Exatamente, é só você pensar que, por exemplo, a Guerra do Golfo, quantos filmes foram feitos? 1, 2, 3 no máximo, que se sabe, que não foram, nenhum deles fez sucesso, né? Porque eu, por exemplo, não vi nenhum, não lembro de nenhum. Eu sei que foram feitos, mas pouquíssimos, né? Em comparação com a Guerra do Vietnã, acho que nunca vai existir uma guerra tão cinematografada, né, pelos Estados Unidos. Eu também acho. Você não acha que esses filmes de guerra sempre tem um aspecto patriótico demais, assim, na ênfase no bom americano contra os bárbaros ao redor do mundo? Com certeza. Eles, principalmente na Segunda Guerra, né? Que eles estão contra os nazistas e até contra os russos um pouco. No Vietnã também eles exploram, né, que a parte que os soviéticos apoiavam, né, lá os vietnamitas e tal. E eu acho que o Vietnã tem esse aspecto, foi mais explorado porque os Estados Unidos perdeu a guerra. Então é um drama maior ainda. Então isso dá mais tema, né, para você criar filmes, roteiros. E eu acho que a grande mudança que se viu nisso foi o grande salto que deu a ficção científica a partir da década de 90, principalmente agora depois de 2001, né? Porque não tem mais um país inimigo à altura dos Estados Unidos para fazer uma guerra, para gerar, assim, uns temas tão interessantes para eles explorarem, que nem foi na Segunda Guerra e no Vietnã. Então aí você vê o quê? Você vê, eles têm que criar um inimigo novo. Então o inimigo vem do espaço, o inimigo vem debaixo da terra, vem de dentro do mar, né? O Godzilla, o Alien não, é o lá do Independence Day, né? Que são os alienígenas. Agora esse filme que eles lançaram lá de Marte, enfim, tá nascendo um novo inimigo dos Estados Unidos, que é um inimigo fictício. Eles né? arrumam com quem brigar, né? Eles arrumam com quem brigar mesmo, sempre vão ter um inimigo, nem que tenham que inventar, né?
Agora, Pedro, eu sei que você é um fã do Spielberg. Eu sou fã do Spielberg. E eu queria que você falasse um pouco sobre a carreira dele e alguns filmes que, na sua opinião, que ele fez muitos, né, valem a pena ser citados, ser vistos. Bom, falando de guerra, né, tem o Resgate do Soldado Ryan, que é um filme muito bom, né? O interessante do Spielberg é que ele é um cineasta que ele consegue explorar todo tipo de técnica que o cinema oferece. Então, à medida que o cinema vai evoluindo, técnicas novas vão surgindo, ele vai explorando. E, inclusive, o Soldado Ryan ele conseguiu explorar várias técnicas novas de filmagem para fazer umas cenas bem dramáticas de guerra. Então, eu acho um filme bem interessante para ser assistido. E também tem uma história, assim, não é só a batalha, tem a história lá do Soldado Ryan, que é dramática e tal. Aí outros filmes dele, bom, um que marcou muito pra mim, que foi, acho que o primeiro que eu vi, foi os Goonies, né? Então é um filme assim, dentro do hall dos filmes do Spielberg, talvez não seja o que ele mesmo destaque mais, mas pra mim marcou bastante. E aí foi que eu era adolescente na época e comecei a ver os filmes dele, aí todo filme dele eu achava interessante. E bom, outros filmes que ele produziu, né? Por exemplo, De Volta pro Futuro, 1, 2 e 3, eu acho uma história fantástica, né? Tubarão, né? Tubarão, eu estava até esquecendo, é outro filme que eu já vi umas 20 vezes, que também revolucionou aí técnicas, a exploração das técnicas para fazer esse filme na época. E você vê muito filme de tubarão que foi feito depois que é muito menos convincente do que aquele que foi feito na década de 70, né? Então você vê que ele tinha uma maneira de usar os recursos que poucos diretores possuem, né? E até o tino para produzir filmes, que é, por exemplo, o De Volta para o Futuro é um exemplo que eu dou, que ele teve o tino de que esse filme vai ser sucesso. Se não me engano, foi um dos primeiros filmes também que se produziu em dobradinha, né? Que são três, é uma trilogia. Eles fizeram o primeiro, fez um sucesso, e quando eles foram fazer a sequência, eles já fizeram 2, que hoje em dia é muito comum em Hollywood, né? Já se pensar na trilogia. Você vê o Kill Bill do Tarantino, né? Que o 1 e o 2 foram feitos juntos. Foram feitos juntos. O material determinou que data que cada um ia conseguir. É que nem o próprio Tarantino coloca, é um filme só, em 2 partes. Então até porque isso é muito interessante para Hollywood, porque possibilita assim que os diretores já pensem numa coisa maior, né? Antigamente assim, os caras tinham que cortar várias partes do filme, mudar um pouco o roteiro para poder adaptar aquele tempo de 90 minutos, ou até mesmo para não ficar tão longo, né, cansativo, e isso às vezes atrapalha assim a veiculação do filme, né? Então agora com essa possibilidade assim de você explorar bem, já pensar em 2 sequências ou 3, então possibilita os diretores mostrarem tudo que eles têm dentro de uma produção, né? Eu acho que o grande atrativo dessa possibilidade é você fazer 2 filmes com orçamento de 1. Exatamente. Agora, eu também queria te perguntar, Pedro, o que você está vendo agora no momento atual, o que está te interessando, assim, da produção hollywoodiana, o que está te chamando mais atenção? O que está chamando mais atenção para mim, vamos dizer, não sei, eu acho que o surgimento aí de pessoas novas, por exemplo, o Russell Crowe, né, que era um ator aí desconhecido, que de repente virou um gladiador, né, e faz bastante sucesso, então, e outros atores também. Eu acho que ultimamente eu tenho mais buscado os filmes em função. Bom, então eu tenho visto assim muito assim Hollywood através dos próprios atores, o Tom Cruise, o Brad Pitt, o Al Pacino, né, que é um velho mártir aí mártir não é porque tá vivo, né, um ancião do cinema aí, que uma série de filmes lá, O Poderoso Chefão, o Keanu Reeves do Matrix, né, que é um outro que se destaca também, sempre envolvido em excelentes produções. Então em cima desses atores a gente sempre tem bons filmes, né? O próprio
Russell Crowe, né, Gladiador, que eu acabei de comentar. Então que são atores que muitos são produtores, por exemplo, o outro que está fazendo sucesso agora como diretor, o Clint Eastwood, também com excelentes produções. Então eu vejo mais o cinema em função das pessoas que trabalham nele, que são excelentes profissionais. Eu acho que também um aspecto do cinema indústria americano positivo, né, que já foi comentado aqui, alguns positivos e os negativos. Um que eu acho positivo, que é muito interessante, é isso. Como é uma indústria, eles têm um espaço enorme para que pessoas que tenham qualidade cheguem para produzir bons filmes, né? Para trabalhar em bons filmes. Então você consegue, através desses nomes de grandes diretores e grandes atores, você tem excelentes filmes para assistir. Pedrão, eu queria agradecer esse tempo aí que você está dando pra gente, falando desses filmes, e queria pedir para você se despedir da sala. Bom, um abraço a todos aí, espero que tenha colaborado aí. E é um prazer estar falando aí com vocês e até a próxima.